E voltando pelaquela questão da necessidade, na época que existiu o escambo, não existia o dinheiro. E se não existisse o dinheiro até hoje, como seria o mundo? Como seria a comunicação hoje? Cara, certamente a gente teria adaptado a comunicação para vender e comprar coisas, né? A gente ia pegar o escambo e adaptar para a realidade de hoje. A gente ia ter que ter modalidades de escambo, a gente ia ter que ter forma de comunicar essas operações de algum jeito, né? Porque o mercado, a economia precisa ser comunicada também. Ela só caminha porque as informações circulam. Então, quanto custa esse celular? Custa X reais, mas se eu tiver 2, ele já custa menos, porque você tem mais oferta. Então, se tiver 1.000, ele vai custar menos ainda, porque você tem mais produto para oferecer, né? Então, o dinheiro e o preço das coisas, melhor dizendo, ele é reflexo de uma comunicação. Que comunicação? O encontro das informações de oferta e as informações de consumo. O escambo veio através da agricultura? Foi a necessidade disso? Veio. Porque como é que começou isso, né? Você cultivar... Quando o homem começou a dominar as técnicas de cultivo, né, ele passou a cultivar em escala. Então, ele passou a cultivar não só para ele. Ele passou a cultivar para ele, para sua tribo, para sua família, depois para sua tribo. E aí ele começou a perceber que ele conseguia fazer um pouco mais. Aí o que sobrava, ele guardava, ele se planejava. O que sobrava, o excedente, ele vendia. Eu tenho um pouco de trigo. Se eu te dou um pouco de trigo, você me dá um pouco de cevada, que eu tô sem aqui. Não, demorou. E era assim, né? Eu tenho umas batatas aqui que dá para trocar por X quilos de arroz. Não, vamos fazer. E era assim. E quando que isso foi mudando? A partir do momento que você foi tendo a percepção de que o custo das coisas acontecia. Tem aquela questão também do cara que tem um arroz, não queria a batata em troca. Tem essa questão, não tem? Tem. Ele queria... É que assim, né? O termo salário vem porque, de fato, as pessoas eram pagas em sal. Sal. Interessante. Né? O peso das coisas, né? E aí foi mudando isso. Foi justamente a questão da necessidade, né? Eu não preciso de batata. Como é que eu vou fazer para vender o meu trigo e ter alguma coisa em troca para que eu possa investir e fazer mais trigo? E aí foi essa questão da necessidade e foi rolando essa adaptação até que o homem, aos poucos, foi entendendo essa questão monetária das coisas, né? A questão monetária e a questão da comunicação, elas vieram se caminhando juntas. E outra coisa legal de falar também é quando você não... Isso aqui não custa R$2.000. Isso aqui custa 40 horas de trabalho. Exatamente. Ou, sei lá, né? Muito, muito engraçado pensar nesse sentido. Porque aí que aí vira uma outra... A chavinha muda, gira, né? E você já tem uma percepção diferente de pagar R$2.000 ou você pagar 40 horas de trabalho. Vale 40 horas de trabalho, né? Essa questão de preço e valor, ela tem essa diferença. Quando você agrega valor para uma coisa, você está colocando ali conhecimento, pesquisa, inovação. Só você tem isso. Só você sabe fazer isso. E a agricultura mostrava muito isso para as gerações antigas. Só eu dominei essa cultura, né? Porque como é que as pessoas se alimentavam antes? Elas se alimentavam daquilo que elas viam. Daí testava, não morria ninguém? Podemos comer isso aqui. Não, morreu. Então não dá para comer, é veneno. Daí, o que aconteceu? A partir do momento que os caras foram dominando as técnicas de cultivo, né? Eles foram se aprimorando. A mesma coisa, ele vai plantando de um jeito, na próxima temporada planta de outro jeito, que ele vai colher mais, e assim vai. E aí você agrega valor àquilo, né? Colocar o seu conhecimento, só você sabe fazer aquilo. Então, é o seu diferencial. E o seu diferencial custa, né? Você tem que cobrar pelo seu diferencial. Porque está ali dedicado conhecimento. E conhecimento é a coisa mais preciosa que alguém pode ter. Podem te tirar tudo. Podem te tirar esse mic, essa caneca, esse telefone. Mas ninguém pode tirar aquilo que você aprendeu. Por isso que tem que colocar valor. É o valor agregado das coisas, né?